Paz do Senhor a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para falar do Evangelho de Cristo Jesus. E nós colocamos um propósito agora nesses últimos 2 vídeos de falar a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. E dentro do livro de Atos dos Apóstolos, trazer e expor aqui nesse vídeo as pregações que os apóstolos fizeram naquele tempo, né, no primeiro século, logo após Jesus ter sido ressuscitado. Nós vimos já aqui no primeiro vídeo, né? O livro de Atos foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho segundo Lucas, e ele registra o que aconteceu depois então que Jesus, depois de 40 dias que ressuscitou, né? Ele ficou ainda por 40, Jesus ressuscitou no 3º dia, né? Foi crucificado, foi sepultado, ao 3º dia ele ressuscitou, e depois de 40 dias ele ainda ficou dando provas da sua ressurreição, aparecendo a muitos, né, se mostrando aos apóstolos, aos discípulos, às pessoas, mostrando que ele tinha ressuscitado dos mortos. Depois de 40 dias disso, ele então volta ao Pai. Ele é assunto aos céus, e Atos registra isso no capítulo 1, não é? Jesus subindo aos céus. E antes dele subir, ele deixou uma ordem aos apóstolos e aos discípulos que eles permanecessem em Jerusalém até que eles fossem revestidos do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, para que eles pudessem ser testemunhas de Jesus, da sua morte e ressurreição, do Evangelho, primeiramente em Jerusalém, que é o capítulo 1, verso 8, onde está registrado isso, né? Para que eles dessem testemunho da ressurreição, da morte, do Evangelho, da salvação em Cristo, que Jesus é o Messias prometido, a salvação, né? Primeiramente em Jerusalém, depois por toda a Judéia, os arredores de Jerusalém, depois saísse para Samaria e fosse até os confins da terra. E desde lá do 1º século, então, esse Evangelho, essa palavra tem se cumprido, o Evangelho tem sido pregado, né, em vários lugares, e chegou até nós aqui no Brasil, né? Já que no 1º século o Brasil ainda não tinha sido descoberto, mas hoje o Evangelho se expandiu e os confins da terra somos nós aqui e em outros lugares aí que o Evangelho tem sido pregado, tá certo? Mas aqui no começo do livro de Atos registra-se então os apóstolos, que eram 12, reunidos ali com mais os discípulos, mais as mulheres, né, que também seguiam Jesus, reunidos ali no cenáculo. E depois de 10 dias, então, que Jesus deixou essa ordem, desce o Espírito Santo, que é o dia lá da festa de Pentecostes, festa judaica, que acontecia ali em Jerusalém, uma vez por ano. Estavam ali reunidos, né, judeus, israelitas de vários lugares, de várias nações, né? E aí na festa de Pentecostes, então, eles reunidos ali, naquele lugar, desce o Espírito Santo, eles são revestidos de poder, e aí eles começam então a pregar o Evangelho, a testemunhar de Jesus, primeiramente aqui nós temos visto em Jerusalém. E quando aconteceu essa descida, que está registrado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, né, houve um movimento, houve um barulho ali, né, todos ficaram cheios do Espírito, alegres, glorificando, exaltando o nome do Senhor, o nome de Deus. As pessoas que estavam ali vendo aquele movimento correram para lá onde eles estavam, e Pedro, aproveitando aquela ocasião, ele faz o seu primeiro discurso. E no primeiro discurso de Pedro, nós vimos aqui já no primeiro vídeo, que foram agregadas à igreja 3.000 almas, 3.000 pessoas que ouviram Pedro pregar o Evangelho pelo poder do Espírito Santo, creram no Evangelho e foram agregadas à igreja. E depois, né, continuou sendo pregado, todos os dias eles permaneceram ali no templo,
orando, pregando o Evangelho. Essas 3.000 pessoas que receberam o Evangelho, naturalmente, voltando para as suas casas, seus lugares também, testemunhavam de Jesus, do Evangelho. Mas os discípulos permaneceram ali em Jerusalém, na oração, né, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e o Evangelho ia continuando sendo pregado dia a dia, e a cada dia o Senhor Jesus ele ia acrescentando as pessoas que estavam ali em Jerusalém, a igreja, aquelas que haviam de se salvar. É o Senhor que acrescenta, é o Senhor que abre o coração das pessoas para que creiam no Evangelho, através da pregação do Evangelho. E aí o Senhor ia acrescentando a igreja. Depois, no segundo vídeo, nós falamos, né, a respeito de um grande milagre que o Senhor deu pelos apóstolos João e Pedro, quando subiam ao templo. Tinha ali um homem coxo, sentado à porta ali, na entrada do templo, chamada Formosa. E Pedro, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus na vida deles, eles então restauram a saúde daquele coxo. Aquele homem é curado da sua paralisia, ele era paralítico, coxo, né, não andava, recebeu ali o poder de Deus, né, através de Pedro, através de João, e ele começou a andar, foi curado, e as pessoas correram para lá, para ver aquele grande milagre que tinha acontecido. Todos conheciam, aquele homem fazia 40 anos que estava ali, que era coxo, né, as pessoas conheciam ele, de repente veio ele andando, glorificando a Deus, e correram todos para lá, começaram a olhar para Pedro, para João, e aí Pedro aproveita a ocasião também para pregar o Evangelho, para pregar Jesus, dizendo que não é ele que fez, né? Pedro não aceitou, as pessoas começaram a olhar para Pedro, como se Pedro tivesse feito isso. Ele então dá glória para Deus, dizendo que é Deus, por meio de Cristo Jesus, é que salvou, que deu a saúde àquele homem, e aí prega o Evangelho mais uma vez, né, aproveitando essa ocasião, e a palavra vai registrar aqui, vai dizer que 5.000 almas foram agregadas à igreja, creram no Senhor Jesus e foram salvas, né? Foi o último vídeo que nós gravamos. Isso está registrado no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, vocês podem conferir aí, tá certo? E agora nós chegamos aqui no capítulo 4, nós vamos falar a respeito de mais uma pregação de Pedro. O propósito aqui não é tanto a gente ter uma sequência histórica, ainda que o livro de Atos é histórico, ele conta a história do que aconteceu com os apóstolos, os discípulos, depois da subida de Jesus, mas o propósito não é tanto olhar para o lado histórico, ainda que por vezes citamos, né, a história para poder dar base naquilo que eu estou falando, mas é apresentar os discursos realizados aí pelos apóstolos. Então, mas às vezes a gente tem que citar aqui os acontecimentos históricos para poder a gente chegar na devida pregação, né? E agora nós vamos falar da terceira pregação, uma pregação rápida de Pedro mesmo, né, no capítulo 4, porque no último vídeo nós vemos que apesar de 5.000 almas terem se rendido aos pés de Jesus, né, se rendido ao Evangelho, serem salvos, acrescentados à igreja do Senhor, mas Pedro e João foram presos por conta disso, por conta de pregar a ressurreição, de pregar Jesus, né? Eles estavam próximos ao templo, fizeram aquele grande milagre ali na vida daquele homem. Os religiosos, né, as autoridades religiosas ali do templo, do judaísmo, vendo aquilo, vendo aquele movimento, foram até eles e viram ali eles ensinando a respeito de Jesus. Já era tarde, né? Aí eles pegaram e prenderam Pedro e João no cárcere e ficaram ali presos. Agora a situação é essa, né? Pedro e João presos por conta de pregar o Evangelho, pregar Jesus e a ressurreição dos mortos. Muito bem, aí estão lá, presos, né, eles. No outro dia, as autoridades mandam chamar, né, a Pedro e João, né, todos ali, aqui falam no capítulo 4, verso 5. E aconteceu no dia seguinte, né, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote, chamam Pedro, né,
e João, e pondo-os no meio, ali, no meio deles, perguntaram, fizeram uma pergunta a eles: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Fizeste o quê? Com que poder, né? Em nome de quem vocês fizeram esse milagre na vida daquele homem? Curaram ele, fizeram ele andar, aquele coxo andar. Não é? Essa é a pergunta. Né? Em nome de quem? Quem que deu autoridade para vocês? Né? Visto que essa questão de religião, de cura, de sobrenatural, era só eles ali, né? Os sacerdotes que tinham essa autoridade, essa autorização para falar de Deus, né? Eles falavam de Deus, né? O judaísmo, o cristianismo saiu daí, mas eles é que tinham a autoridade, né? Eles eram a autoridade eclesiástica do momento, naquele tempo, e eles foram perguntar: olha, quem que deu autoridade? Né? Em nome de quem que vocês fizeram isso? Ou seja, eles queriam saber não só a cura, a respeito da cura daquele coxo, daquele homem, mas também a respeito da doutrina de Jesus e da ressurreição dos mortos que eles estavam pregando. Tá certo? Essa era a questão, né, colocados ali. Então a pergunta é essa: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Perguntaram para Pedro. Aí Pedro vai fazer então o seu terceiro discurso. Então observe aqui, irmãos, que o primeiro discurso foi no meio do povo, o segundo também, e agora estão diante de autoridades. Autoridades do judaísmo, autoridades eclesiásticas, né, como diz aqui que nós já lemos, Caifás, né, o sumo sacerdote, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, todos esses eram autoridades ali no templo em Jerusalém. E foram lá e chamaram ele, né, tiraram ele da prisão e fizeram uma pergunta para eles: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então, verso 8, então Pedro, agora vem o discurso, terceiro discurso. Quando eu falo discurso aqui, irmãos, é pregação, discurso, pregação, sermão, né, uma exposição a respeito do Evangelho. É isso, discurso, né? Alguns são discursos, outros são pregação, outros são sermão, exposição da palavra, né? Uma explicação a respeito de Jesus. Ele está testemunhando de Jesus. É para isso que nós somos chamados, né? Os cristãos, aqueles que creem em Cristo, eles são chamados a isso, para serem testemunhas de Jesus, testemunhar da salvação, para que outras pessoas venham crer, né, por meio do conhecimento do Evangelho, e também venham crer, colocar a fé em Jesus e serem salvos. Então eu queria deixar isso aqui também colocado. Não é questão de religião, né? O judaísmo, cada religião acha que a religião sua é que salva. Então o judaísmo acha que a religião deles é que salva, né? Falam de Deus, falam do Messias, ainda que não aceitam Jesus como Messias. Alguns já aceitaram, alguns israelitas, mas o judeu praticante do judaísmo, ele não aceita ainda que Jesus é o Messias. Eles estão aguardando ainda a vinda do Messias, né? Então, mas eles acham que é eles que estão certos, achavam isso, por isso que eles chamaram lá, autoridade. Quem que deu autoridade para vocês falar isso, né? Em nome de quem vocês estão falando isso? Qual é o poder que foi dado a vocês? É isso que eles queriam saber, tá certo? Nós temos aqui muitas religiões, nós temos o catolicismo, o evangélico, o protestante, e tem várias, espíritas, várias. Cada religião cuida que a sua religião é verdadeira, e que se você estiver nessa religião, for praticante desta religião, ou daquela outra, você certamente será salvo. Mas não é isso, né? Nós não somos salvos porque pertencemos a uma determinada religião. Não, nós somos salvos por crer em Cristo Jesus, né? O Filho de Deus vivo, que veio até nós, morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus, né? Todos aqueles que creem nisso, creem em Cristo, põem a sua fé nele, segue Jesus pelo Evangelho, pela palavra. Isso não tem outra literatura, aqui nós só temos a palavra, só temos a Bíblia, tá certo? Então, se você seguir Jesus pela Bíblia, pelo Evangelho, conforme as Sagradas Escrituras, você será salvo, tá certo? Agora, por que eu frequento então uma religião? Por que eu frequento assim uma igreja?
Ora, uma vez salvo, uma vez alcançado por esta graça salvadora, por meio da fé em Cristo Jesus, agora eu quero anunciar a outros, né? Ensinar a outros o Evangelho. Então eu vou à igreja, eu hoje me reúno com os irmãos, não é? Tem uma igreja que eu me reúno, mas não é no propósito de ir lá para adquirir a salvação, porque a salvação eu já tenho. A salvação já foi me dada pela fé em Cristo. Deus me salvou, né? E hoje eu quero anunciar essa palavra a outras pessoas, né? Tenho irmãos, tenho amigos, né? Eu moro nesse bairro aqui da Pedreira há muitos anos, muito tempo. Então hoje eu quero anunciar, né? Essa fé em Cristo Jesus para a salvação das almas, das vidas, dos meus amigos, dos meus parentes, que não têm, assim, vamos dizer, o conhecimento da verdade do Evangelho, né? Não estou dizendo que as pessoas, a maioria, conhecem, né, a Bíblia, conhecem a religião, mas muitas vezes não tem a revelação que a salvação é somente pela graça de Deus, presente de Deus para nós, por meio da fé em Cristo Jesus. Então é isso que eu prego Cristo. É o que os apóstolos aqui faziam no início de Atos dos Apóstolos, e eu faço hoje. Então frequento a igreja, frequento o templo para isso, para testemunhar de Cristo Jesus. Então, não estou aqui pregando contra a religião de ninguém, tá certo? Estou pregando o Evangelho. Agora, tem certas religiões que pregam certas coisas, certas doutrinas que estão contra a palavra de Deus. Então eu vou defender sempre o Evangelho contra essas heresias que são pregadas aí nas diversas religiões, certo? Então a verdade é o Evangelho, eu fico somente com o Evangelho, somente com a palavra de Deus, somente com Cristo Jesus. É suficiente para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus, é o Evangelho, tá certo? Bom, diante disso, aqui no capítulo 4, então, de Atos, né, Pedro, é o terceiro discurso, o terceiro sermão, a terceira pregação de Pedro, agora para os principais, né, para as autoridades religiosas que estavam ali, chamaram Pedro e fizeram a pergunta a Pedro. Pedro agora vai explicar a eles. Aí diz no verso 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, observe aqui que sempre fala isso, né? Cheio do Espírito Santo. Para nós pregarmos o Evangelho, para nós anunciarmos Cristo, nós temos que estar cheio do Espírito Santo, né? O Espírito Santo tem que estar em nós, nos capacitando a pregar o Evangelho. Eu estou aqui pregando, irmãos, não é porque é para minha capacidade de entender, não, é a atuação do Espírito Santo na minha vida que abre o entendimento, abre, né, a minha visão espiritual, e me mostra e me revela todas essas coisas que eu tenho pregado aqui, né? Então eu falo pelo poder do Espírito Santo também, tá certo? Assim como Pedro, aconteceu aqui. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles, às autoridades que estavam ali, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, quer dizer, falando às autoridades, né? Os principais do povo, né? Aqueles que estavam acima do povo, né? As autoridades eclesiásticas da época, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Quem é a pedra? Jesus. A pedra é Jesus, não é Pedro. Pedro está pregando sobre a pedra, falando sobre Jesus. 12. Encerrando a pregação. É curta essa pregação. E em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu, nessa terra, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Observe esse verso 12, capítulo 4 de Atos. E em nenhum outro há salvação, nenhum outro nome debaixo aqui,
nada. Nem Pedro, nem João, nem Maria, nem judaísmo, nem catolicismo, nem evangélico, nem testemunho de Jeová, nem espiritismo, em nenhum outro há salvação. Salvação do quê? Dos nossos pecados, da morte eterna. Porque também, debaixo do sol, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus. Observe aqui a pregação de Pedro, diante das autoridades eclesiásticas, estavam, testemunhando, falando que aquele homem que vocês viram, que foi curado, que era coxo, que estava ali à porta do templo e agora ele anda, certo? Aquele homem foi curado, certo? Como é que ele foi curado? A pergunta é essa: em que poder vocês fizeram isso? Em nome de quem? Então Pedro está respondendo essa pergunta para eles. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus tinha acabado de estar ali entre eles. Esses aqui foram aqueles que mandaram crucificar Jesus. É o que Pedro diz aqui: aquele a quem vós crucificastes. Vocês crucificaram. Anás, o sumo sacerdote, Caifás, certo? Todos aqueles que estavam ali tinham crucificado Jesus há pouco tempo, a questão de 50, 60 dias atrás. Vocês crucificaram. Deus ressuscitou dos mortos. E é em nome desse, em nome de Jesus, é que este aí que era coxo está são diante de vós. Pregou Jesus, testemunhou do poder de Jesus de curar. Quem que pode curar um homem que estava enfermo, coxo, paralítico, há 40 dias? Há 40 anos, ali, à porta do templo, ele todo dia ia ali pedir esmola. E de repente, pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, aquele homem é restaurado. A sua saúde, ele começa a andar. Naturalmente que muitas orações foram feitas por ele, muitas coisas fizeram por ele, mas ele não foi. Mas a hora que Jesus chegou na vida dele, a hora que Jesus entrou na vida dele, através do Espírito Santo, que estava na vida de Pedro, de João, ele foi curado. 40 anos tinha esse homem. E agora ele está lá. Aí Pedro aproveita a ocasião da cura desse homem para pregar, falar de Jesus. Jesus é a pedra. O verso 11. É ele, Jesus é a pedra que vocês rejeitaram, mandaram matar. Quantas pessoas hoje rejeitam Jesus? Colocando a sua fé na religião, colocando a sua fé em Maria, colocando a sua fé em Pedro, colocando a fé no São Fulano, São Ciclano, colocando fé em coisas que estão fora das Escrituras. Tem gente que tem fé na macumba, na fé no tantas outras coisas que tem aí, na Mãe de Ná, tem fé no Henri Cristo, que aparece aí falando um monte de bobagem, tem fé em tantas pessoas, no horóscopo, abre o jornal lá para ver o horóscopo, tem fé em tantas outras coisas e não olha para Jesus. Jesus, é Ele, o poder está nele. A salvação está em Cristo Jesus. Se você não olhar para Cristo, se você não olhar para Jesus, você não vai ser salvo. Essa é a minha preocupação. Não é questão de religião. Eu não estou aqui pregando religião. Não estou aqui falando para você sair da sua religião. E eu quero falar para você que você tem que colocar sua fé em Jesus. Em Cristo Jesus. Certo? A partir do momento que você colocar sua fé em Cristo Jesus, você vai receber o Espírito Santo. Você vai ser cheio do Espírito Santo e você vai falar dessa salvação. Eu não falava de Jesus antes. Eu fui salvo pela minha fé em Cristo há questão de 8 anos atrás, com 46 anos de idade. Hoje eu tenho 54, tá certo? Que eu pus a minha fé somente em Jesus. Não é que eu mudei de religião. As pessoas pensam que eu mudei de religião. Não. Eu saí da religião na época que eu era católico e hoje a minha fé está em Cristo, somente em Cristo. Não é Maria, não é Pedro, não é a religião, não é o apóstolo, não é o padre, não é o papa, não é o pregador tal, a cantora tal, não é nada disso. É Cristo, é Jesus.
certo? E hoje eu frequento uma igreja, frequento e prego essa palavra, estou aqui gravando esses vídeos, que eu já tenho gravado bastante aí, anunciando a Cristo Jesus. Pelo meu poder, porque eu quero? Não. Pelo poder do Espírito Santo, que me foi dado pela fé em Cristo Jesus. E hoje eu prego Jesus para você que está aí ouvindo. Então aqui aparece mais uma pregação, a terceira pregação. Naturalmente que esses homens, né, que eram do judaísmo, né, que eram autoridades, que tinham conhecimento das Escrituras, o que aconteceu quando eles ouviram Pedro falando isso? Observe aqui no verso 13. Então eles quem? As autoridades que estavam ouvindo Pedro. Vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras. Pedro e João eram homens sem letras, eram pescadores, né, não tinham conhecimento, eram iletrados, né, não tinha estudo, certo? E indoutos, não eram doutores, né, as pessoas que estavam ouvindo aqui eram autoridades, formados, estudados, doutores da lei, eram sumos sacerdotes instruídos na lei de Deus, né, na religião. Mas Pedro e João não. Pedro e João eles foram informados, eram sem letras, sem estudo, indoutos. Se maravilharam, ficaram maravilhados de ver Pedro falando com essa ousadia de Deus, de Cristo, de ter curado aquele homem. E tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Eles eram apóstolos de Jesus, tiveram conhecimento, eles andaram com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, o homem que tinha sido curado estava ali também, né? Não podia falar nada. A prova do poder de Deus, do poder de Jesus através dele, que curou o homem. Está lá, o homem está curado. Né? O coxo, o paralítico que estava ali foi curado. Ele estava ali, vai falar o que para eles? Né? Aí o que eles fizeram? Olha, sai daqui vocês, sai daqui do meio nosso. Né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não falem mais a respeito de Jesus, né? Porque eles viram ali que foi notório, o sinal feito por Deus na cura daquele homem, não tinha como eles acusar eles de nada, né? Porque o sinal era notório, todo mundo viu o paralítico andar, o milagre que Deus fez através de Pedro e João. Então vai falar o quê? Mas uma coisa, vocês vão embora daqui, mas eu vou pedir para vocês não falem mais de Jesus aqui perto do templo em Jerusalém, né? Não falem mais nesse homem para ninguém aqui, tá certo? Chamaram ele e falaram isso para ele, né? No verso 18 assim, chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Pedro e João, vem cá, nós vamos liberar vocês, tá certo? Porque nós estamos vendo aí que realmente Deus operou através de vocês, não tem como, certo? Mas eu vou falar um negócio para vocês não ensinem mais a respeito de Jesus aqui, não preguem mais o evangelho. Uma coisa de falar para mim, né? Você não prega mais o evangelho, pare de pegar, não tem como, nem que eu queira, nem que você me ponha numa prisão, só se matar, certo? Se matar aí não tem jeito de eu falar, né? Mas não tem como, depois que você recebe o Espírito Santo, você recebe Jesus, não tem mais jeito, você tem que falar de Jesus, né? Você é impulsionado a isso. Olha, Pedro responde para ele a respeito disso. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir antes a vós do que a Deus. Deus me chamou para pregar o evangelho. Agora vocês estão falando para mim não pregar o evangelho. Agora, o que é justo? Eu ouvir vocês ou ouvir a Deus? Julguem aí, o que vocês acham? Né? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu vi, né, o operar de Jesus, eu andei com Jesus, eu vi. Como é que eu não vou falar de Jesus agora? E os sinais? E o que eu ouvi de Jesus? E os ensinos? Eu não vou falar? Mas eles ainda os ameaçaram mais. E não achando motivo para os castigar, queriam castigar, mas não tinha motivo, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, por aquele grande milagre. Deixaram eles ir, né? A ideia era castigar eles para que eles não falassem mais, né? A perseguição, né? Que todo aquele que prega Jesus, fala de Jesus, acontece. E aí foram soltos e eles voltaram lá para onde estavam os demais irmãos, né? E aí chegaram lá e contaram, Pedro e João contaram o que aconteceu, o milagre que Deus tinha feito, curado aquele homem,
né, e foram presos, contaram tudo isso aqui que tinha acontecido com eles aos irmãos. Aí eles foram orar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Deus tinha feito, né? E olha a oração, que coisa linda a oração que eles fizeram a Deus. Isso aqui eu vou ler, né, ainda que não é uma pregação, uma oração que eles fizeram a Deus, todos os discípulos. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes, os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado assim, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, o Evangelho. Né? A oração, oraram, o Espírito Santo moveu aquele lugar ali, manifestou a sua presença, e eles mais uma vez foram cheios do Espírito Santo e continuaram anunciando a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, por toda aquela região. Está aqui mais uma pregação, mais uma história que está em Atos capítulo 4, tá certo? Querendo Deus, mais uma vez, nós estaremos aqui gravando um outro vídeo falando de uma outra pregação aí. Nós vamos olhar aqui para o livro de Atos e vamos ver uma próxima pregação, provavelmente a pregação de Estevão, que está no capítulo já 7 de Atos dos Apóstolos. A intenção é falar somente a respeito das pregações, então nós vamos pular aqui alguns trechos do livro de Atos para dar ênfase mais à pregação. O que eu quero dizer para você aí? Fica aí mais essa pregação, mais esse vídeo gravado e o verso 12, para você crer. Vou tirar sua fé da entidade religiosa que você está, que não salva. Quem salva é Cristo. Verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Verso 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Tem um que diz que Pedro é pedra, né? Pedro é o fundamento da igreja. Pedra, o próprio Pedro falando aqui, Jesus é a pedra. A igreja de Cristo, ela não está fundada sobre homens pecadores, ela está fundada sobre Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Messias prometido. Se você crê nele, você também será salvo. Não só você e toda a sua família. E Deus pode fazer esse milagre na sua vida. Curou esse coxo aqui através da pregação. Ele creu, né? E Paulo olhou para Paulo, recebeu a cura, uma grande cura. Eu não sei, talvez você esteja aí enfermo, né, há bastante tempo, está ouvindo esse evangelho, está ouvindo. De repente o poder de Deus pode alcançar a sua vida. Eu oro por isso, né, que Deus venha operar na sua vida, que está ouvindo aí pela fé em Cristo, e através da fé em Cristo você seja curado, né, e um grande milagre aconteça na sua vida. Mas o maior milagre da nossa vida é a salvação da nossa alma pela fé em Cristo Jesus. Que você creia no Evangelho, creia nessa palavra, né? Consulte aí a sua Bíblia, confirme aí o que eu estou dizendo, e seja curado, seja sarado, seja salvo, em nome de Jesus. Amém? E com Deus.